Sem problema. Eu vou me apresentar. Para quem vai assistir essa live no futuro, eu estou deixando gravada. Então, eu. O Ivan tá respondendo, 2 filhos, o Diego, uma mão cheia, 5 filhos, serve. É bastante, né, Diego? 5 filhos serve. Então eu vou começar me apresentando, né? Algumas pessoas podem assistir essa live depois que eu vou deixar disponível, então eu quero que quando ela tenha acesso, ela me conheça um pouquinho. Meu nome é Brena e eu sou mãe de 2 lindos meninos, o Lucas de 4 anos e o Theo de 1 ano, 1 ano e 5 meses. E eu sou mediadora no uso de telas. Eu gosto muito de estudar sobre pesquisa científica e sobre a prática baseada em evidência. A Rosileia respondeu, 1 filho. E a prática baseada em evidência me acompanha há muitos anos. Quem me conhece sabe que eu estudei muito tempo como aluna de iniciação científica na faculdade, durante praticamente o meu curso inteiro. E eu gosto muito de manter toda a relação de desenvolvimento infantil e de crescimento saudável para a criança com a prática baseada em evidência. As pesquisas que eu trabalhava eram na área de desenvolvimento infantil e isso foi me dando essa paixão de sempre tentar associar a prática com o que a ciência mostrava. Então, o uso de telas é um assunto que eu me interesso muito e nela a gente já tem muita pesquisa, a gente tem muitos estudos sendo desenvolvidos, permitindo assim que a gente possa falar com qualidade sobre esses assuntos. Então, hoje eu não vou falar especificamente sobre as telas, sobre a tecnologia, sobre o uso de tecnologia por essas crianças, mas nessa live eu quero trazer um pouquinho da importância da rotina e a importância de se estabelecer regras para as crianças desde o início, uma vez que essas crianças elas vão se socializar e vão viver num mundo que tem regra. E não é porque nós estamos em casa que em casa não precisa ter regra. Pelo contrário, são as regras de dentro de casa que vão dar exemplos de civilização para nossas crianças fora de casa. Muitas vezes alguns apontamentos, a gente vê principalmente questão de internet, assim, a gente vê que tem uma linha de pessoas que não seguem e acham que a criança pode viver ali sem uma ordem, sem precisar de regras, de disciplina. E a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente precisa estabelecer, só que nem sempre estabelecer regras. E rotina é uma questão fácil. Não é da noite pro dia, não é fácil. Muitas vezes a gente tem que dar esquenta a cabeça, cansa um pouco, mas nada que o hábito e a persistência e a nossa disciplina como pais não leve a esse aprendizado pela criança, né? Toda criança, ela precisa e ela gosta de regras, de rotina, mesmo que essas regras não sejam naquele momento que ela deseja, mas ela gosta de saber até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir, né? Em ter uma rotina adequada para o dia a dia dela, e é isso que eu quero trazer aqui hoje, né? Eu penso muito numa questão que que me traz a questão das regras e de rotina, que é melhor evitar um problema hoje do que sair de um problema amanhã, né? Sair de um problema é muito mais difícil. Então, a gente encarar as regras, encarar uma rotina, estabelecer e alinhar as ideias com os nossos filhos hoje é muito mais fácil do que ter que sair de um problema lá na frente. Então, eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que o que
eu vou falar que hoje vai resolver todos os problemas ou serve para todo mundo. Pelo contrário, eu estou dividindo o meu conhecimento em cima do que eu estudei, do que eu aprendi, o que dá certo para mim aqui em casa, e com isso você pode adequar de acordo com o que for melhor para você aí na sua casa, né? Não é um livro de bolos, crianças não nascem com manual de instrução, pelo contrário, né? A gente precisa das pesquisas, a gente precisa das experiências do outro para poder conseguir fazer com que seja de uma forma mais leve e mais fácil na nossa casa. Então, a primeira coisa que eu acredito, né, que eu sei que a gente precisa, é a importância dessas regras, né? Por quê? Tem até uma fala de um pediatra americano, ele diz, para a criança crescer bem, crescer uma criança saudável, ela precisa de só duas coisas, de amor e de regras. É um autor de alguns livros americanos sobre desenvolvimento infantil, e ele resume o desenvolvimento infantil que precisa para um desenvolvimento infantil nessas duas palavras, amor e regras. Regras, claro, que vão entrar em relação a várias questões, e aí a questão das regras para essas crianças vão ser aplicadas em relação ao uso de tecnologia, a gente pode aplicar em relação à alimentação, a gente vai aplicar em relação às questões de casa. Então, se você tem amor e tem regra, você vai criar no caminho certo. O amor vai permitir que a criança cresça se autoconhecendo, ela cresça com uma autoestima legal, ela tem confiança nela mesma, uma criança que se sente amada, uma criança que ela reconhece o amor que ela recebe, ela é uma criança confiante, ela se torna um adulto confiante. Ela vai ter uma autoestima elevada porque ela sabe dos valores que ela tem, ela sabe o quão ela é importante. E as regras, as regras e rotina, ela vai trazer para a criança o autocontrole, o autoconhecimento, saber lidar até onde ela pode ir, até onde ela não pode. Desculpa, minha voz deu uma travada aqui. É uma criança que vai conhecer todas as questões relacionadas a ela mesma dentro de uma sociedade que é ordenada por regras e enfim. E isso vai se tornar muito mais fácil. É muito mais fácil uma criança aprender regras desde o início do que chegar lá na frente. Por exemplo, quando ela tiver com 5 anos, que é a idade de obrigatório de escola, né? Ela não consegue sentar na mesa para lanchar, vai ser uma criança que vai sofrer ali na escola com adaptação, porque ela não está acostumada a uma rotina de regras. E por isso que é tão importante a gente falar, né? Por que a gente precisa estabelecer. Ou seja, as regras vão mostrar pra gente por onde a gente quer orientar os nossos filhos, quais são os valores que são importantes para o crescimento de cada um, e vão dar qualidade para eles viverem o mundo lá fora, né? A educação, ela começa em casa, a gente não pode simplesmente deixar livre querendo que a criança aprenda sozinha ou aprenda por si só, viver no mundo lá fora, né? A gente precisa tomar as rédeas, e gosto muito de falar isso, né? De tomar as rédeas da situação, porque as crianças, elas precisam de rotina e de regras para poder se desenvolver bem na sociedade como um todo. E alguns estudos, eles revelam que as crianças que não se adaptam às regras, muitas vezes está ligado ao número de regras que isso é imposto. A criança, ela não vai aprender regra de jogo muito cheio de questões ou regras muito complexas. A criança, ela precisa ser orientada
com regras simples e com regras fáceis, né? A gente não começa botando 5 regras, 5 rotinas de uma vez para uma criança. Os estudos mostram que elas precisam ser orientadas aos poucos, de acordo com a maturidade, né, do cérebro dela. É um cérebro que está desenvolvendo rapidamente, criança absorve tudo muito rápido, só que a gente precisa ir aos poucos. A gente não pode querer estabelecer uma rotina da noite para o dia cheia de regras, cheia de função, cheia de coisas complexas, cheia de normas, né? Pelo contrário, para uma regra, para uma rotina funcionar na sua casa, você precisa fazer isso aos poucos. Você precisa estabelecer uma regra de cada vez. Você precisa apresentar as regras desde o início. A criança tem que 8 meses, 9 meses, começa a mexer em tudo, né? Começa a engatinhar, são as primeiras regras que você vai apresentar, né? E aos poucos, de acordo com cada maturidade, né? Com a maturidade que ela vai ganhando, essas regras vão aumentando e ela vai absorvendo uma de cada vez, né? Não é aconselhável que se faça um mundo de regras para uma criança de uma noite para o dia. Sua criança já é maior, já é uma criança de 5 anos, a capacidade dela de entender a regra também é maior. Só que se você... Desculpa, vou beber uma água. Só que se você estabelecer todas as regras que você quer, por exemplo, da rotina do sono ou do uso do celular de uma vez, essa criança não vai ter entendimento. Ela vai entender, mas ela não vai conseguir aplicar todas as regras. Ela vai ficar frustrada e você vai ficar frustrada, né? Os pais vão se sentir incapazes porque montaram ali um plano enorme, cheio de regras, só que a criança não é capaz de assimilar tudo aquilo. Então, a partir do momento que você entende que a criança precisa amadurecer rotina e regra aos poucos, vai facilitar para você. Você vai conseguir perceber que aquela regrinha ali, que a princípio é a número 1, já se tornou hábito na vida dela. E a partir dali você pode evoluir. Então, é a primeira dica, né? A primeira coisa que eu quero que todo mundo entenda é essa questão. As regras, elas precisam ser alinhadas com a idade de cada criança e elas precisam ser adequadas. A gente não pode querer colocar um mundo de regras de uma vez, porque isso não vai funcionar. Pelo contrário, vai ficar todo mundo frustrado. Os pais ficam frustrados, e a criança fica frustrada, porque ela sente que ela não está respondendo a uma expectativa do adulto. O adulto é o ponto de referência para a criança, né? A minha mãe e o meu pai são os meus pilares. Ela nos enxerga como pilares na vida delas. E se aqueles que são os pilares, a gente os decepciona, na cabeça da criança aquilo ali é extremamente ruim, extremamente chocante para elas. Ela pensa assim, se eu estou fazendo isso errado, eu estou deixando a minha mãe, deixando o meu pai triste, aquilo ali traz um sentimento totalmente contrário do que é a ideia de um crescimento com amor, de crescimento com regras, com criação positiva. Então, nós temos que, né, ficar atentos a essa nossa expectativa para não frustrar. E a criança, ela começa a pensar, nossa, mas minha mãe falou só isso para me fazer, mas isso e isso, e eu não fiz nada, eu não dou conta, eu não consigo. A criança começa a se intitular como incapaz, sendo que era só questão de pai e mãe se alinharem ali com aquelas regras e não oferecer tudo de uma vez para essa criança, né? Não jogar tudo de uma vez ali, querendo que da noite para o dia tudo mude, tudo se transforme. Isso não vai acontecer e, pelo contrário, pode causar até mesmo coisas, né? Futuramente a criança pode ter esse tipo de sentimento de não se sentir capaz, de se sentir menos do que o outro, né? Aquela questão da autoconfiança que eu falei lá no início, que é o que a regra, né? Que a criança que cresce com regras tem no futuro, essa questão vai por água abaixo.
Então, a gente precisa estar atento à idade da criança, até onde ela é capaz de ir, e também regras simples e uma de cada vez. Não é colocar tudo de uma vez, tá? Então, a segunda coisa que eu quero falar é como estabelecer essas regras. Para estabelecer as regras, a gente precisa ficar atento principalmente na forma que a gente quer implementar essas regras. Nós queremos implementar para se tornar um hábito? Nós queremos implementar para se tornar rotina? Ou a gente quer só que a criança obedeça só porque a gente está mandando? Não é, né? A gente quer que a criança crie aquele hábito que se torne positivo para ela, né? Que ela, quando ela veja aquela regra, ela se torne capaz de manter, seja capaz de usar aquela regra, de aplicar aquela regra no dia a dia dela, e que a gente quer que se torne um hábito, porque quando se torna um hábito, diminui, né, a carga. Tudo que se transforma em um hábito, você deixa de fazer com dificuldade e aquilo ali se torna prazeroso e muitas vezes automático, né? Então, a primeira coisa que a gente, né, a segunda coisa que a gente precisa fazer, além de regras simples e uma de cada vez e de acordo com a idade, é a gente ter que falar com a criança de forma clara. Não adianta você iniciar uma frase com a criança perguntando: você não quer fazer isso? A criança vai responder: não, eu não quero, né? A criança precisa de regras direcionadas e claras, tá? A criança não tem maturidade para interpretar o que o adulto está querendo dizer. Você precisa orientar de acordo com o objetivo de forma clara. Então, se você quer, explicando mesmo de forma né, objetiva para ela. Se você quer que antes de dormir os brinquedos estejam guardados, por exemplo, você precisa explicar. O brinquedo é uma forma de você organizar as suas coisas. A quem pertence esse brinquedo? Quem é o responsável? Ele vai começar a se sentir responsável e a partir daquela conversa de deixar clara a importância de se juntar e guardar os brinquedos antes de dormir, isso se torna uma regra. E aí, cabe a nós pais tentarmos incrementar, né, essa regra de uma forma mais lúdica possível, né? Que a gente fale: olha, agora vamos todos juntar os brinquedos, ou eu vou te ajudar a juntar, vamos guardar os brinquedos amarelos primeiro, vamos guardar os robôs, vamos guardar as bonecas. Então, cabe a nós, nesse estabelecimento de regras, criar artimanhas para que essa regra não se torne apenas imposição, e sim que a criança se importe, que ache interessante fazer aquilo a partir daquele momento. Claro que não vai ser de primeira, né? O Lucas, ele vira, quando ele não quer guardar, ele fala: nossa, mas eu já tô tão cansado de brincar, para que eu preciso guardar? A criança é muito esperta e ele fala: tô cansado, não quero guardar. Só que não é uma questão, né, de não quero, não é uma questão, a casa também é uma comunidade, todo mundo precisa participar. Se um colabora, o outro também precisa colaborar. E é nessa questão que, com as coisas de casa, dá muito certo aqui. Se você não fizer, eu não tenho o que fazer, então. Eu posso deixar você sem roupa limpa, né, por exemplo. Já que nós estamos numa comunidade, você não quer fazer sua parte, não quer colaborar comigo, eu também não vou colaborar fazendo a minha parte. E isso, com a maturidade, eles vão entendendo. Claro que tem os dias de rebelião, só que tudo é questão de hábito e de persistência, da vontade de muitas vezes deixar que aquilo ali passe, dá vontade, mas é com persistência e com rotina que as crianças vão se adaptando, né, a todas as normas ali dentro de casa. Então, as regras, elas precisam ser claras desde o início para as crianças, tá? Inclusive as consequências.
Algumas famílias, né, usam castigo, algumas famílias tiram algum brinquedo, então cada um tem a sua forma de demonstrar a consequência. Eu gosto muito de demonstrar a consequência através do falar. Olha, se você não fizer isso, isso e isso vai acontecer. Por exemplo, com os brinquedos. Olha, se você não guardar seus brinquedos, eles vão ficar jogados e nós vamos doar para uma pessoa que gosta de brincar e que precisa de brincar. Então, consequências, mostrar as regras e as consequências para a criança é uma forma muito interessante de ensiná-la a tomar as decisões por ela mesma. A partir dali, ela já vai falar: mas se eu não guardar, pode ser que eu vou ficar sem meu brinquedo, pode ser que isso vai acontecer. Ela começa a assimilar as consequências, porque a vida é isso, as nossas ações, elas trazem consequências. E não é porque é uma criança que ela não precisa entender essas consequências ou entender quais consequências os atos dela podem trazer. Além de tudo isso, tornar a rotina de uma forma mais prática, tanto para as famílias quanto para os pais, facilita nas regras. Então, se você tem uma rotina prática, uma rotina sem muita mudança, sem muito perequetada, né? É mais fácil a cada dia você implementar uma regra nessa rotina. Por exemplo, se a regra é levar as coisas de café da manhã na mesa para a cozinha, se você já tem o hábito de na mesa, essa regra faz todo um sentido para a criança. Agora, se a criança é acostumada a vontade de atacar o brinquedo pela janela, né? De vez em quando é mesmo, mas não é educativo, não serve. Ali a criança vai aprender a atacar, né, as coisas, vai ser o contrário, elas vão começar a atacar as coisas pela janela achando, não gosto, não gostei, e vão começar a ter esse tipo de comportamento que é o contrário do que a gente deseja. Mas voltando na rotina, tornar a rotina simples, mais simples, e os hábitos a ver com essa rotina é mais fácil implementar, as regras, quer dizer. Eu comecei a dar o exemplo da mesa. Se é uma família que não come na mesa, como que você quer criar o hábito, a regra da criança levar as coisas na mesa se ela não tem esse hábito? Então, as regras, elas precisam estar casadas com a rotina da família. Ela precisa ter um alicerce ali com a rotina. Se você... gente... não, até cortei aqui meu raciocínio. A Carol, eu fiz uma live sobre rotina do sono na semana passada. Essa live tá gravada, é só achar no Instagram. Coloquei no YouTube também, que agora eu tô começando a carregar meus vídeos lá no YouTube. E ela acabou de escrever que o Luca, que é o filhinho dela de 3 anos, acabou de dormir na cama dele, que ele dormia só na cama dela, tá, gente? E tinha uma rotina do sono muito extensa, ele demorava 1h30, muitas vezes dormiu assim, tipo, ela falou que tentava colocar para dormir e ele só dormiu 1h30, 2 horas depois. Ela acabou de mandar aí, né, que... fico muito feliz que meus conselhos te ajudaram nessa empreitada. Não é fácil, a primeira vez chegou, te falei que ia chegar, e eu fiquei extremamente feliz com esse seu relato. Então tá, não chora não. É bem assim, quando a gente consegue colocar essas crianças para dormir 9 horas, a gente nem sabe o que faz com o tempo livre. Eu te entendo. Isso aconteceu comigo quando o Lucas começou a dormir também. A gente nem sabe. Vai ler um livro, termina de assistir a live, depois vai ler um livro, faça coisas que não vão te trazer o que eu chamo de ressaca moral, assim, tipo, sabe aquela ressaca de, nossa, não fiz nada? Não, vai ler um livro, faça coisas criativas, faça coisa pro seu crescimento, né? Rotina de mãe não é fácil, rotina de mãe é uma luta. Então, faça coisas para você, pro seu crescimento pessoal,
dá uma lida num bom livro, leia sobre autoconhecimento, leia sobre, enfim, né, sobre desenvolvimento pessoal. Então aproveita muito esse tempinho seu. Depois da live, Carol, pode ficar aí por enquanto. Não tô te mandando embora agora não, tá? Então, voltando, né, à questão da rotina, estabelecer regras dentro da rotina, né, que estejam alinhadas com a rotina da criança é muito mais fácil. Então, se você é uma família que come na mesa, ensinar essa criança a retirar os próprios talheres e levar para a mesa é muito mais fácil. Agora, se é uma família que cada um come num canto, como que você quer que a criança por si só, sem ver ali o que o adulto faz, sem ter esse feedback visual do comportamento do adulto, ela passe a fazer uma regra que ela, né, que tá fora ali do contexto. Então, é muito importante que essas regras estejam alinhadas com a rotina e com a realidade da casa, né? Não adianta a gente querer virar e falar, vamos fazer tal coisa, só que nós, pais, somos os primeiros a não realizar tal função, tal tarefa. E outra coisa que é muito importante é que nas regras a gente precisa estabelecer o que é ok e o que não é ok, né? Então, filho, a partir de hoje, você vai retirar o seu prato e deixar na pia da cozinha, ou se já for uma criancinha maior, igual o Lucas adora lavar louça, então você vai lavar o seu prato, né? Você vai explicar, olha, mas para lavar o seu prato, você vai usar só essa quantidade de detergente e a água funciona assim, assim, assado. Não adianta simplesmente jogar a regra. Você precisa mostrar o que é ok e o que não é. Eu tenho uma história em relação a ensinar o Lucas a lavar a louça que é extremamente interessante, assim, e que eu acho que acontece com todo mundo, né? Porque muitas vezes a gente fala e a criança tá muito mais atenta do que a gente imagina. E eu tava ensinando a ele que precisava fechar a torneira para economizar água. Eu expliquei que ele não precisava gastar aquele tanto de água. Eu acho que ele, até a primeira conversa tinha sido com ele escovando os dentes. E aí eu expliquei a questão que faltava água no mundo e tal, fiz aquela conversa, né? Ele tinha uns 2 aninhos, assim, mas é que eu sou dessas que fala muito até desde pequeno, desde as crianças pequenas, porque elas absorvem parte, né? E aí eu tinha falado, explicado e fui lavar a louça e ele estava me ajudando. Só que em um momento de distração, naquele momento que você lava a louça e vai colocar para secar, assim, né? Tira o detergente ali do prato, acho que era um prato ou uma panela, e fui colocar para secar, ele virou para mim super atento e falou: eu tô achando que hoje tem gente que não vai ter água, não. Aí eu não entendi na hora. Tipo, eu falei, o que ele tá querendo dizer, né? Ele tinha uns 2 anos e meio, porque eu não tava grávida do Theo. Ele tinha uns 2 anos e meio, 3 anos, não, uns 2 anos e meio. E aí eu fui e falei, por que você tá falando que vai ter gente que não vai ter água? Ele falou, olha aí a torneira aberta, a água, né? A água acabando. E eu falei, nossa, tipo, que tapa de luva, né, que ele me deu, assim, foi super direto, me ensinou a questão da água, que eu tinha acabado de falar com ele, eu tinha comentado há 1, 2 dias, ensinado ele a economizar água, e eu estava ali gastando tempo de pendurar, de colocar o prato no escorredor, e ele notou que a água estava aberta e falou, vai ter gente que vai ficar sem água. E ele estava certíssimo, foi exatamente, né, tudo bem? Meu pai é meio mão de vaca, gente, assim, fecha tudo, apaga a luz, mas eu também eu sou uma pessoa que controla esse tipo de coisa. Mas nesse dia eu tinha, né, me desligado e ele veio na hora falar, né, ele não perde, criança não perde, então a gente precisa ser as referências
também das regras. Se não pode desperdiçar, não é só a criança que não pode desperdiçar ou escovar os dentes. A gente também não pode desperdiçar ao escovar os dentes, a gente não pode desperdiçar ao lavar uma louça. Então, assim, eu dei um exemplo do que aconteceu comigo, mas a gente pode aplicar, né? O meu foi bem uma regrinha que eu tinha acabado de explicar e de começar a falar sobre para ele, mas que ele rapidinho já tinha entendido e já me viu fazendo errado. Então, ali, né, já deu aquele start para mim. Opa, se eu quero estabelecer rotina, se eu quero estabelecer regras, aquilo ali tem que ser sempre partir de mim. Eu tenho que ser a referência que as crianças olham e elas prestam atenção em tudo que a gente faz, né? Eles são extremamente atenciosos com todas as coisas. Então, eu queria falar uma coisa em relação a essa questão. Um hábito, quanto mais associado ao outro hábito, fica mais fácil. Por exemplo, se você já tem o hábito, seu filho já respeita a regra de não assistir televisão na hora de comer, que ele come durante, né, que ele se alimenta na mesa para as refeições, que ele come sem o uso de aparelhos celulares. Se você quer implementar uma regra nova, se isso já é um hábito, você pega essa regra nova e encaixa nesse hábito. Tudo que é hábito já instaurado, quando você associa outro hábito para fazer companhia ali ou para aumentar talvez a capacidade dessa criança de entendimento sobre aquele assunto, fica mais fácil. Então, por exemplo, se a criança ela já tem o hábito de escovar os dentes antes de dormir, mas ela sempre associa você estar junto dela, se depois de escovar os dentes você quiser, né, colocar ali que ela vai escovar aqueles dentes sozinha e ir para a cama dela e você vai só dar boa noite, ela já tem o hábito de escovar os dentes sozinha. A partir dali é mais fácil você implementar uma nova regra, uma nova rotina, tá? Porque ela já tem aquilo ali, eu já escova os dentes sozinho. Olha, filha, agora que você já escova os dentes sozinho, né? Você vai para o seu quarto sozinho e a mamãe vai só lá te dar boa noite, por exemplo. Então, você está associando um hábito que já é intrínseco, que a criança já está absorvida, que ela já aprendeu e já tornou aquilo ali parte dela, colocando um novo hábito, né, associado. Por exemplo, filho, sempre que você levantar para fazer tal coisa, você vai beber água, porque você achou que ele está bebendo pouca água. Então, você coloca ali em alguma coisa que ele faça, né, que ele já tem o hábito de frequentemente fazer, você acrescenta o hábito, por exemplo, de beber água. Então, hábitos já instaurados ficam mais fáceis para essa nova regra, para essa nova rotina. E o segredo disso tudo é consistência e persistência. A gente não pode desistir, a criança ela precisa de 7 a 10 dias para ela começar a entender melhor como funciona aquela regra, para entender melhor como que funciona aquela rotina. Só que depois que ela entende, se nós, os pais, mantermos, né, alinhados à ideia com a criança, ela vai ter vai se tornar, né? Aquela regra vai se tornar um hábito, não vai ser mais regras, né? Não vai ter mais o peso de regra. A criança vai absorver aquilo ali e a partir daquele momento ela consegue normalmente fazer o que, né, foi estabelecido pela família e tudo. Então, a criança precisa, tá, gente? Coincidentemente, hoje tem 7 dias, né, Carol, da live, da rotina do sono. E hoje a Carol teve o sucesso dela, o primeiro sucesso. Então, é um exemplo que ela trouxe aqui para mim, né, na hora, bem no meio dessa live, sobre a rotina e sobre as regras. E ela, no 7º dia, conseguiu. Isso vai ser sempre? Gente, eu sinto lhe informar, mas criança não é uma máquina. Então, até a criança absorver, vão ter vários episódios, vai ter vários
né, passos para trás, a criança ela tem retrocesso, mas o negócio é, depois que nós pais aprendemos o caminho, depois que a gente estabelece o caminho, o objetivo e a criança começa a entender aquilo ali, é muito mais fácil voltar para o eixo, tá? Então a gente sai do eixo, a gente sai. Ó, direto, faz aquelas curvas, ó, vai lá do outro lado e volta, vai dar aquele mundo, quase uma volta ao mundo. Mas o negócio é voltar para o eixo, o negócio é voltar, ser persistente e consistente nos nossos, né, no nosso propósito, no que a gente acha que é legal para a criança, né, seguir um caminho saudável, um caminho mais, né, mais digna, assim, para o futuro dela, né? A gente, claro que a gente vai errar, a gente vai tropeçar, mas a gente vai fazer tudo que está ao nosso alcance para o melhor para ela. E estabelecer regras e dar amor nunca é demais, né? Então, eu quero dizer uma coisa para você que quer implementar uma regra, que quer implementar uma rotina nova, não arrume desculpas. Encontre o caminho. Eu te dei vários caminhos, várias coisas que você pode fazer, que vai te ajudar, que vai facilitar. Te ensinei aqui várias questões, vários pormenores em relação ao desenvolvimento infantil que faz com que uma regra talvez tenha sucesso ou não, né? Te dei várias orientações, então não arrume desculpas, tá? Não arrume desculpas, encontre caminhos, tá? O seu filho agradece e você vai agradecer lá na frente também. Quando esse hábito tiver, essa regra tiver conversadinha, alinhadinho e tudo fluindo com mais leveza, com mais facilidade, você também vai agradecer, você também vai ganhar essa hora extra aí para ler um livro, para se cuidar, para fazer uma coisa para você, tá? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida? Pode mandar se tiver alguma dúvida. Eu quero dizer uma coisa, que na quarta-feira, provavelmente, quarta-feira vai ter mais live, vou fazer mais live, vir aqui conversar com vocês, escutar de vocês os feedback positivos. E quem quiser pode mandar um direct, perguntar alguma dúvida, dar sugestão, tá bom? Porque eu tô sempre lá, ó, no Instagram, vendo vocês e de olho. Espero que ajude. Eu tenho certeza que vai ajudar, tá? Não crie empecilhos, crie caminhos. Eu tenho certeza que vai ajudar e você pode ter uma maternidade muito mais leve, uma criação de filhos muito mais leve com tudo isso, tá bom? Então, um beijo grande, obrigado por quem esteve aqui até agora. Beijo grande. De nada, Carol. Obrigado vocês por estarem aqui hoje e até a próxima. Tchau, tchau.